Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a tia vai fazer o culto de uma forma diferente, né? Eu tenho um compromisso à noite, mas eu não quero deixar vocês mais uma semana sem culto, porque na semana passada eu não estava muito bem. E eu quero deixar esse vídeo para vocês assistirem, para vocês meditarem, de repente vocês enviarem para os colegas. Fica a critério de vocês. Vamos lá? Primeiro eu quero orar por você. Vamos fechar os olhos? Senhor Deus, graças te dou pela vida dessa criança que está assistindo esta aula. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha tocar no coração dela neste momento e ajudá-la a entender o que será ensinado. Que o teu Espírito Santo venha trazer entendimento, conhecimento e convencimento a elas. Que elas sejam tocadas pelo Senhor e que cada palavra aprendida seja colocada em prática nas suas vidas. Eu peço ao Senhor que venha guardar essa criança, guardar a família, guardar todos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês a respeito de um homem paralítico, que um dia foi até Jesus. Só que esse homem não foi sozinho. Ele foi levado por 4 amigos, porque ele era, como nós conhecemos hoje, tetraplégico. Uma pessoa que não tinha, né, os movimentos do pescoço para baixo. Então, tudo que esse homem fazia era ficar deitado em uma cama, sendo levado pelos seus amigos, para onde quer que fosse. E aí, o que acontece? Se os amigos dessem comida, dessem água, ele ficava alimentado e tinha sua sede saciada. Mas se os amigos não fizessem, aquele homem morreria de fome. Então, ele era totalmente dependente de quem estava à sua volta. E quando nós vemos essa história, nós sabemos que por onde Jesus passava, sempre havia grandes multidões. E naquele dia, Jesus estava dentro de uma casa. E a casa estava cheia por dentro e cheia por fora. E aqueles homens ficaram sabendo que Jesus estava passando ali. E eles resolveram levar aquele amigo para Jesus curar, porque a fama de Jesus já havia corrido em muitos lugares. E ele já havia sido curado, aliás, ele já havia curado muitas pessoas. E aqueles homens pensaram, Jesus pode curar o nosso amigo. Então, cada um deles pegou de um lado da cama. Eu quero que vocês imaginem, sabe jogo de futebol? Quando o jogador se machuca, que eles vão lá na beira do campo com aquela maca e fica 2 na frente, 2 atrás, puxando. Vamos imaginar, eram 4 amigos, cada um pegando de um lado daquela cama. E levaram aquele homem até a casa onde Jesus estava. Só que quando chegaram lá, tinha tanta gente em volta da casa que não era possível entrar na casa. Então, como que Jesus ia curar aquele homem? Eles pensaram e resolveram que tinha um jeito. Naquele tempo, as casas eram feitas emendadas, né? Uma colada na outra. E muitas delas tinham tipo uma escada lateral que subia para um terraço, como se fosse um segundo andar. E aqueles homens pensaram, vamos subir até o telhado da casa. E cada um segurado de um lado, subiram as escadas, chegaram até o telhado da casa. Eles abriram o telhado, que era, penso que com palha, né? Como a gente vê aquelas cabanas de índio. E eles abriram um buraco ali, amarraram cordas em cada canto daquela cama e desceram o amigo até o meio da sala onde Jesus estava. Pensem a cena. Você na sala com amigos, com visita, de repente você olha para o teto e vê descendo um homem amarrado. E aquele homem desceu na frente de Jesus. E Jesus no mesmo momento fala assim, a Bíblia diz que Jesus viu a fé dos amigos. Não viu a fé do homem deitado na cama. Viu a fé dos amigos. E Jesus, vendo a fé deles, disse, levanta, toma a tua cama e anda. Os teus pecados estão perdoados. E a Bíblia fala que naquele momento o homem levantou, pegou sua cama e voltou a andar. Mas onde Jesus estava não tinha só pessoas querendo curá-lo, querendo ouvi-lo. Tinha muitas pessoas para criticá-lo.
E os fariseus da época estavam ali em volta e falaram assim, mas o que esse homem pensa que é para perdoar pecados? E Jesus fala, ué, a Bíblia diz que ele, conhecendo o coração daqueles homens, fala assim, o que é mais fácil dizer? Levanta e anda ou perdoados estão seus pecados? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem também tem autoridade para perdoar pecados, eu digo, levanta e anda. Então, olha, Jesus estava falando, eu posso fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser. Se eu quiser curá-lo, eu vou curá-lo. Mas a gente entende também que talvez aquele homem cometeu pecados tão grandes que o levaram até aquela condição de tetraplegia. Talvez a consequência de um grande pecado dele foi estar deitado naquela cama. Então, ao Jesus perdoar o pecado, aquele homem pode voltar a andar. A história é muito boa, ela é muito bonita e nos faz pensar em vários assuntos. Que eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu faço, porque isso pode trazer grandes consequências para mim ou para outras pessoas. Lembrem, aquele homem já estava há muito tempo deitado na cama e dependendo de outras pessoas. Então, a doença dele causava muito trabalho para as outras pessoas. Então, nós temos que ser responsáveis e pensar muito bem antes de agir. Mas a história desse homem nos faz pensar em algo muito sério. Se não fossem aqueles 4 amigos, ele não teria sido curado. E eu quero dizer para você, criança, quem você tem chamado de amigo? Será que essa pessoa, esse coleguinha que está do seu lado, que você chama de amigo, seria capaz de segurar a sua cama quando você estivesse doente? Será que esse amigo seria capaz de te levar até Jesus? Ou ele é aquele que te leva para longe de Jesus, te chamando o tempo todo a fazer coisas erradas? Eu quero que você pense muito bem. A palavra amigo é uma palavra muito bonita, muito forte, e ela não pode ser usada por qualquer um. Você não pode chamar qualquer pessoa legal de amigo. Você não pode deixar qualquer colega descolado, bonito, elegante, inteligente andar com você. Porque lembra, se você está andando com uma pessoa, todo mundo que está vendo você vai começar a falar assim, eles andam juntos. E se essa pessoa que você está andando não dá bom comportamento, vão começar a dizer que você também é ruim como ela. E às vezes você nem é. Então, escolha muito bem quem anda com você. Escolha muito bem quem você vai chamar de amigo. Porque não é bom, né, que você receba um título que você não merece. Já pensou você ser chamado de moleque, de fofoqueiro, e você nem é, mas você está andando com uma fofoqueira, você está andando com um menino custoso, e você fica com a fama por causa dele. Então, o que eu quero te dizer, não ande com quem não tem algo bom a oferecer para você. Não ande com quem não é capaz de te ajudar nas horas difíceis. Não chame de amigo quem te chama para desobedecer os seus pais, quem te chama para desobedecer os professores, quem te chama para fazer coisas erradas. Não faça aquilo que as pessoas estão te chamando para fazer. Sabe aquela coisa que eu falo assim? Ai, duvido que você jogue uma pedra na casa da vizinha. Aí você vai lá, nossa, eu preciso provar o meu valor. Você vai lá e joga a pedra na casa da vizinha. Aí o vizinho sai lá, briga com você, chama seu pai, sua mãe, e você vai ser corrigido por besteira. Não ande com quem te chama para fazer coisas erradas. Não ande com quem pede para você manter segredo dos seus pais. Não ande com quem fala assim para você, vai dar nada não. Entende? Não chame qualquer um de amigo. Amigo é aquele que é capaz de te levar para Jesus. É aquele que é capaz de te ajudar nas horas mais difíceis. É aquele que depois que todo mundo foi embora, ficou para te ajudar. Então eu quero que você pense muito bem nessa história. Eu quero que você guarde isso no seu coração. E se você quiser, envie esse vídeo para os seus amigos e que você possa ficar durante toda essa semana pensando: quem eu vou chamar de amigo? Quem é o meu amigo? E eu posso te dizer uma coisa:
Hoje você chama muitas pessoas de amigos, mas só daqui a muito, muito tempo você vai poder afirmar que eles são seus amigos de verdade. Depois que o tempo passar, depois que os anos se passarem. Ai, desculpa, tia, tá com sono. E depois que muito tempo passar, você vai poder olhar para dentro de você e falar: depois de tudo que nós já passamos juntos, você realmente deu provas de que é meu amigo. Então, as amizades da vida adulta começam lá na infância. E conforme o tempo vai passando, elas vão amadurecendo e nós vamos tendo cada vez mais certeza de quem é realmente nosso amigo. Então, a tia deixa essa história com você. Eu quero pedir que você pense muito bem nisso. E na próxima semana, às 19 horas, a tia estará aqui com culto, com fé em Deus e um lanche gostoso para você, tá bom? Fica com Deus, ó. Beijo, tô com saudade de vocês. Até a próxima.